Senhor, irmã Rosimeire. Que A paz do prazer, Senhor, irmã Divina. O prazer é todo meu. é um prazer. Gostaria desde já fazer meus agradecimentos por, né, ter a Vossa Senhoria conosco aqui. Gente, eu estava contando, foi tão engraçado. Alguém chegou em mim e falou assim para mim assim, irmã Divina, a senhora é minha mentora. E eu fiquei encucada que é trem, mentora. Eu sou mentora do quê, meu Deus? E procurei, gente, no YouTube, né? O que era mentor, mentoria. A, Aparecia, né? Apareceu a irmã Rosimeire. E eu falei, vou mandar uma mensagem aqui, né? Que esse povo mais assim, experiente, não dá muita moral pra gente nada, que tá começando, eu vou mandar assim mesmo. Irmãos, mandei, ela me respondeu e nós estamos aqui até hoje, graças a Deus. Gente, vocês vão chegando aí, tá? Vão compartilhando aí, vai chamando a gente, porque a live hoje vai ser uma bênção. Nós vamos falar, então, a irmã Rosimeire. Irmã Rosimeire quer deixar a irmã à vontade para fazer aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Seja canal de bênção, como você foi na minha vida, está sendo na minha vida, seja um canal de bênção na vida desse povo aí, que eu sei que Deus vai falar com muita gente nesta live hoje. Primeiramente, né, boa noite a todos, né, que já está aqui conosco. E assim, é um prazer sempre poder atender ao chamado do Senhor, porque todas nós que servimos a Deus, e até mesmo quem não serve, nós temos uma missão na Terra, porque ninguém nasceu por acaso, né? E quando a Sim. gente descobre isso, a gente quer sim que Deus nos use e faça de nós canais de bênção na vida das demais pessoas. E para mim está sendo um prazer, irmã Divina. É sempre um desafio, porque assim, eu tenho o canal, gravo os vídeos, né? A gente edita, enfim. Mas ao vivo, na verdade, eu sempre gravo pouco, né? Mas como nós sempre recebemos um convite, quando a gente recebe um convite, geralmente é Deus que está preparando, né? Então, para Deus, eu não gosto de falar não, porque Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas, Deus ele tem providenciado o melhor para nós, o Senhor tem nos guardado nessa pandemia, não tem sido fácil, quantos desafios, quantas perdas, né, que nós temos na verdade, nós tivemos muitas perdas, né? Quantas áreas aí comprometidas. E quando você me convidou, eu confesso a você que foi um desafio para mim para estar aqui. Porque até então eu fui acometida do Covid também, e ainda estava com aqueles sintomas, né, bem presentes. Até então eu pedi para você estar remarcando. Mas, bem, chegou o dia e o tema que você escolheu, né? Inclusive eu já reservei aqui algumas informações só para me dar um certo direcionamento para mim poder estar conversando, né, com vocês. O tema que Aham. você escolheu, que nós vamos estar abordando, é um tema muito interessante, né, falando sobre a saúde emocional. Só que aí você colocou da mulher cristã, né? Então, o versículo também, a qual você escolheu, estava meditando, e esse versículo ele se encaixa exatamente com esse tema que você escolheu, né? E é onde nós vamos estar abordando. Então, eu quero, antes de nós iniciarmos, de eu passar algumas informações para vocês, quero agradecer, né? Primeiramente a Deus por essa oportunidade, porque é um compromisso, né? Quando nós assumimos, primeiramente é um compromisso com Deus e depois com as pessoas que nos convidam. Então, para mim é um prazer estar aqui e de forma nenhuma, jamais, sempre as pessoas que entram lá no meu canal deixam alguma mensagem, sempre que eu posso eu estou respondendo, porque até então eu estou iniciando agora, tento passar um pouquinho só do meu conhecimento, porque todos os dias nós aprendemos uma com a outra, né? É verdade. Essa troca de experiência que faz com que a gente vai amadurecendo, e é bom, né? É maravilhoso. É verdade. E Deus tem sempre colocado alguns temas no meu coração, temas assim que eu sei que, né, é a realidade da pessoa.
né? Graças a Deus, assim. E da mesma forma que nós precisamos cuidar da nossa saúde física, né? Que hoje eu tô assim um pouquinho, parece que veio uma gripe aí, tô até com a voz meio fanhosa. A gente precisa muito de cuidar da nossa saúde emocional, né, irmã Rosimeire? Porque eu vejo assim que muitas vezes a saúde emocional estando ruim, automaticamente o seu físico também vai estar ruim, né? E às vezes Exatamente. você tem um problema físico que você está aí procurando consertar, tomando remédio, fazendo de tudo e não melhora, sendo que o problema está lá no seu emocional, está no seu sentimental, e isso reflete. Esse versículo de Provérbios, né? Ele é muito forte, né? Se você for refletir mesmo, ele é muito forte. Então, se o seu físico, o seu emocional não está bem, o seu físico também não vai estar bem. Mas eu quero deixar para a irmã Rosimeire comentar nisso aí, porque ela tem experiência, né? Trabalha com pessoas, então ela tem mais envolvimento mais pessoal com as pessoas do que eu. Eu sempre tive na liderança de senhoras, mas a irmã Rosimeire tem experiência pessoal. Então, eu vou deixar para a irmã Rosimeire falar tudo que é aquilo que Deus colocar no coração. E quero pedir a você para compartilhar essa live, porque essa live ela é muito importante. E eu tenho certeza que você tem do lado da sua casa, você tem uma amiga, você tem uma vizinha que esse tema vai ajudar essa pessoa. Então, você seja um canal de bênção também na vida de outras pessoas. Tá com a irmã Rosimeire. É, eu vou estar lendo, né, o versículo que você selecionou para a gente estar comentando. Está em Provérbio 17, né, 22, que fala assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, aqui está bem claro. Quando nós, muitas das vezes, temos alguma alteração no nosso físico, tá? Pode estar relacionado a alguma doença, algum transtorno mental. E também quando nós temos alguma enfermidade, né, algum distúrbio mental, pode também comprometer o nosso físico, porque são áreas que estão muito interligadas, tá? É por isso que eu falei para você, esse versículo realmente se encaixa com esse tema que você escolheu. Então, assim, eu não vou ser muito, não quero tomar o tempo assim, mas eu vou tentar no máximo tá passando para vocês, né, um pouquinho da minha experiência antes de estar comentando aqui essas informações que eu selecionei. Porque eu tenho um olhar voltado para a saúde emocional, tá? Eu tenho experiência em sentido que eu vivenciei a depressão de 12 anos até 20 anos, tá? E eu quero deixar bem claro, para nós que servimos a Deus, os distúrbios mentais, eles são diagnosticados e conhecidos como doença. Então, não tem relação com o mundo espiritual. Tem pessoas que falam, e eu sempre, quando eu sou convidada para falar de depressão, eu sempre tento deixar claro que a depressão é uma doença e que precisa de tratamento. Tá? Então, tem pessoas que nunca passou por um tipo de distúrbio, seja o estresse pós-traumático, transtorno bipolar, ansiedade generalizada, a depressão, quem nunca vivenciou um tipo desses transtornos que eu acabei de falar, não vai entender os sinais e sintomas que aquele paciente, aquela pessoa está apresentando. Então, é mais fácil criticar. Tá bom? E Com nós certeza. estamos no mundo físico. E por isso nós temos que fazer a nossa parte, não depositar a nossa responsabilidade para Deus fazer. Deus quer agir em conjunto conosco. Eu estou iniciando falando aqui para vocês já a minha experiência, porque o que eu trouxe aqui para vocês, né? Como a gente vai estar falando aí da saúde emocional, a Organização Mundial da Saúde define, na verdade, passou a definir saúde em 1948. E o que a Organização Mundial da Saúde diz? Que a saúde
tá? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quando eu estou falando do físico, eu estou falando do corpo, tá? Quando eu falo mental, eu estou falando na verdade, dos meus pensamentos, das minhas emoções, e social, a sociedade, ela é composta por grupos, né, de pessoas. Isso. Aham. Nós temos o grupo da igreja, nós participamos de grupos do nosso trabalho, na faculdade, na nossa família, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde traz para nós essa definição que o indivíduo, de fato, para ele ser saudável, essas três áreas precisam estar em estabilidade. É Então, ou verdade. seja, se eu não estou bem fisicamente, eu estou doente. Se eu estou passando por algum tipo de transtorno, depressão, ansiedade, eu estou doente. E também, para nós vivermos em sociedade, nós precisamos ter bons relacionamentos. Quando nós vivemos, na verdade, quando a gente passa a lidar com pessoas tóxicas, isso gera estresse. Muitas situações de estresse, quando não tratado, esse estresse não interrompido, pode gerar algum tipo de transtorno. Então, nós ficamos doentes. Então, nós precisamos ter equilíbrio, na verdade, nessas três áreas. Você quer fazer adicionar algum comentário, irmã? Fique à vontade, tá? Quando eu tive depressão também, irmã Rosemary, que eu tive depressão, pânico, as pessoas falavam muito para mim assim, ó, você precisa de Deus. Uhum. Isso é demônio, você precisa de Deus. Então eu ficava desesperada, eu falava, meu Deus, mas eu oro, Senhor. Eu tô orando, Jesus, o que que eu preciso fazer? Então, às vezes, teve dia, assim, teve vez de eu estar na ceia, ter crise, começar a ter crise, assim, a sentir, né, algum sintoma do pânico e sair para Sim, fora da igreja de medo de cair lá dentro da igreja e os irmãos achar que eu estava endemoniada. exatamente. Eu, acima divina, eu vivenciei, eu posso falar para a irmã, eu não cheguei no último estágio, né? Que geralmente entre o terceiro e o quarto estágio da depressão, tem pessoas que já têm pensamento suicida. Eu tinha a minha mãe que me apoiava muito, ela me auxiliava, me instruía. Isso que a minha mãe ela não tinha assim estudo, mas a forma da educação, ela me acompanhava, me instruía, e isso, na verdade, ela foi o meu braço direito. Nessa fase tão difícil e obscura da minha vida, a minha mãe que me ajudou a me erguer. Eu, assim, era tão depressiva que eu andava sempre cabisbaixa, eu não conseguia conversar olhando face a face e uma angústia muito profunda. A visão do Aham, depressivo, ele não consegue contemplar as cores e nem o brilho. É tudo preto no branco. E ele quer aham. ficar enrolado. Tem pessoas que às vezes criticam mesmo no sentido de falar isso é mente vazia, vai procurar o que fazer. Essa Isso, pessoa não sabe o que ela está falando. Ela não sabe. Porque, de fato, a depressão ela é uma doença, já foi diagnosticada e para isso tem tratamento. Inclusive, eu deixei até aqui anotadinho para me estar passando os tratamentos naturais, né, que nós até mesmo quem não tem nenhum tipo de transtorno pode colocar na sua rotina, que são benefícios que nós iremos adquirir através do tratamento natural. Né? Nós sabemos que bem. tem os profissionais também que estão capacitados para prestar aí o atendimento. Então, eu vivenciei a depressão de 12 a 20 anos. Eu quero dizer para você que quando está no estágio muito elevado, que a pessoa já buscou o tratamento do profissional e também até fez uso de alguma medicação e porém não respondeu, é claro que a fé também vai ajudar muito. Tá? Por que eu estou falando no sentido agora, trazendo para o lado espiritual? Porque o tema que você abordou, que você escolheu aqui, a gente está abordando, é a saúde emocional da mulher cristã, né? Então, Aham. nós
servimos a Cristo. Então, nós precisamos exalar o perfume dele através dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. É por isso que eu preciso me ajudar. É claro que as pessoas em nossa volta podem nos ajudar. E eu, como eu falei, eu tive a minha mãe, que foi o meu braço direito, e ela me apoiou, ela me entendia, mesmo que ela nunca teve depressão, os meus irmãos não me entendiam. E eu só ia para a escola porque eu precisava ir. E chorava muito, e não tinha objetivo, não tinha sonhos, né? Tudo por conta de bullying que eu sofri na escola. E eu sempre alerto quando eu falo de doença mental, para que os pais fiquem muito atentos em relação aos seus filhos na escola. Nunca, jamais, vocês que estão aqui assistindo, sempre acompanhem os seus filhos, vejam se eles estão passando por algum processo na escola, vivenciando o bullying, ou até mesmo praticando com outras crianças. Porque o Aham. bullying é algo assim, é um fator, na verdade, que pode levar um outro adolescente ou um jovem a evoluir para depressão. Foi o que aconteceu comigo. Mas Deus é maravilhoso, tá? Então, assim, dentro deste tema, nós sabemos que nós temos 4 principais emoções, Aham. que é a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Todos nós somos formados por essas emoções, né, que são tão importantes. Por isso que o ser humano é tão incrível. Por isso que Deus, ele acredita em nós, ainda que nós não acreditamos em nós mesmos, mas Deus, ele acredita, né? Ele acredita. E por isso que flui essas emoções dentro de nós. E a Aham. alegria, não existe um ser humano que esteja alegre 24 horas por dia. Você conhece alguém, Irmã Divina? Não, Não. não conheço, não Nós conheço. temos momentos que oscilam, né, de alegria, tem momentos que a gente apresenta medo. O medo é uma reação natural. Essas quatro emoções que eu acabei de falar são as emoções primordiais, tá? São as principais, e através dessas emoções tem as outras que são derivadas dessas 4 Aham. principais. Então, o medo também faz parte do processo natural do ser humano. Nós apresentamos o medo em algum... Por exemplo, para quem quer dirigir, mas tem um certo medo. Então, o que acontece? Vai virar um quadro patológico a partir do momento que a pessoa tem o medo e ela não encara ele. Aí Isso. gera a fobia, que já seria um quadro patológico. Nós temos a tristeza. Tem pessoas que não querem ficar triste, mas a tristeza é necessário. Então, assim, são fases, são processos que nós passamos, e a tristeza é um processo que vai nos levar ao quê? À reflexão. A gente passa a refletir naquele problema que nós estamos passando, e através dessa reflexão, a gente consegue parar para pensar de fato como que nós vamos agir para a gente solucionar o problema, né? E também tem a raiva. A raiva também é uma emoção muito importante. A raiva, ela não pode evoluir para a fúria, porque quando o indivíduo está furioso, é onde ele pratica, é onde ele tem um comportamento assim inadequado, que muitas das vezes ele fica inconsciente. E quando ele vai passar a estar consciente, aí que ele vai certificar o que ele fez. E às vezes é tarde demais. Então, Deus, ele Sim. depositou dentro de nós essas emoções que são tão importantes. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Aí é onde entra o autoconhecimento. Que é Entendeu? Por muito isso que nós importante. não podemos deixar para Deus fazer tudo por nós. Porque nós temos E, que fazer também a nossa parte. Então, a alegria. Por que que o indivíduo ele não pode ser 100%, 48 horas, o tempo inteiro alegre? Porque essa alegria evoluindo para um quadro de euforia, essa euforia vai deixar esse indivíduo, ele vai se sentir autossuficiente, ele vai se sentir melhor do que as outras pessoas. Olha que interessante. Deus é tudo perfeito, né? Porque ele fez tudo com equilíbrio. Você não Tudo. pode passar e nem pode faltar. É tudo na medida certa. Quanto à emoção, eu falo assim, eu sou uma pessoa muito chorona. Então, às Sim. vezes é uma coisa assim que eu não quero chorar, às vezes eu não quero sentir aquela emoção ali,
e às vezes eu não consigo controlar. E ao mesmo tempo eu sou um pouco sanguínea. Um pouco não, eu sou sanguínea. Então isso é um pouco assim, para dosar isso daí é muito complicado. Tem que ter ajuda mesmo do Espírito Santo para a gente estar dosando, né? Esse temperamento da gente. Que vai falar sobre o Exato. domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? Sim, sim. E o Espírito Santo, ele é um conselheiro, né? Então, ele, sempre que a gente se dispõe em reconhecer quando estamos errados e pede auxílio, ele vai nos instruir. Por É isso que o verdade. nosso corpo está interligado com a nossa mente e com as nossas emoções. Deus, ele nos fez corpo, alma e espírito. Então, há uma junção. E não tem como a gente viver com um desses de forma separadamente. Por isso que Deus nos fez de forma perfeita, né? Aí aqui eu coloquei assim, só para poder assim passar, né, para quem está assistindo. Na verdade, voltando aqui, falando um pouquinho mais aí da depressão, quando uma pessoa ela está, né, ela evoluiu para um quadro depressivo, então o que acontece? Essa pessoa ela vai se encontrar desmotivada, com falta de energia, tá? E também apresenta um humor aí deprimido, porque o depressivo ele tem um humor deprimido, tem muita oscilação do humor também. Tá? E esses Aham. pensamentos dessa pessoa depressiva sempre vai ser negativos. Não tem muita perspectiva para viver. Tá? Então, assim, é muito sério. Né? Assim, depois, futuramente, se as suas amigas quiserem, a gente pode abordar o tema só de depressão. A gente pode estar Aham. falando dos sinais e sintomas, porque quem está aqui pode não estar com depressão, mas pode se deparar tanto na família quanto no trabalho com alguém com depressão e que precisa aí de algum auxílio, sabe, de uma palavra, porque quem está depressivo muitas das vezes se retrai, até mesmo pelo preconceito que ainda há na sociedade por conta das doenças mentais. Tá? Então, E assim, eu, eu sempre gosto de falar e também de passar a minha experiência, porque eu recebo mulheres aqui na minha casa, muitas das vezes, não com a depressão, mas com a autoestima baixa por conta de problemas que passam até mesmo com filho, esposo, entendeu? E nessa minha trajetória até aqui, o que eu tenho tentado ajudar de alguma forma, porque hoje nós encontramos na família, em todos os lugares que nós estamos, sempre vai ter uma pessoa que precisa de uma palavra, ou que está até mesmo com a depressão e às vezes a própria pessoa faz vista grossa, ela não quer falar sobre isso por conta já do preconceito mesmo. eu ia falar isso agora, Rosimeire. Eu acho difícil você não conhecer alguém que está passando por um problema assim. Porque até então você vai ver o excesso da ansiedade que a pessoa tem, né? Aquele levanta de cedo, vai para o trabalho, chega em casa e tem que cuidar da casa, as contas vai chegando. Então acaba que isso daí vai prejudicando. Então, assim, eu acho muito difícil você não encontrar uma pessoa que está passando por um processo grave, né, no seu emocional grave. Meninas, vocês que querem fazer pergunta, no final a irmã Rosimeire vai responder pergunta, tá? Vocês podem colocar as perguntas de vocês aí, que depois ela vai estar respondendo. E a Cláudia, lá de Orlando, está aqui também na nossa live. A Núbia, lá de Mutunópolis. Gente, ó, nós estamos aí cheio de pessoas bem longe, viu, irmã Rosimeire? Eu também, Às vezes fica graças a Deus. pouquinha gente assim na live, mas eu sei que essa live vai ser uma bênção na vida. Vai Amém. compartilhando, meninas. Pode falar, irmã Então, Rosimeire. irmã Divina, na verdade, uma mesma pessoa, ela pode ter o transtorno de ansiedade generalizada e também pode ter a depressão, tá? Aham. Então, tudo inicia pelo estresse. Então, eu vou dar um exemplo de um trabalhador. Ele trabalha 12 horas por dia, né? E aí, ele sempre está muito cansado,
não tem uma boa alimentação, não pratica atividade física, e assim, a sua carga horária é sempre muito puxada, aí não dorme bem, não se alimenta bem. Imagina depois de um tempo, tanta tensão. Então, esse indivíduo pode evoluir para ansiedade generalizada e, ao mesmo tempo, para depressão. Então, para você ver, é uma cadeia. Então, Isso. imagina, são dois transtornos. O estresse em si é o que nós vivenciamos. Nós vivenciamos muitas situações no decorrer do nosso dia a dia, né, da nossa rotina, estresse. O que esse estresse, ele não, o que nós temos que parar para observar para que ele não esteja elevado, porque o estresse, quando está nós temos uma rotina muito cansativa, esse estresse vai fazer com que essa pessoa ela produza uma quantidade muito elevada de adrenalina e cortisol, que são dois Aham. hormônios importantes para o nosso corpo, para o nosso organismo. Entendeu? E os níveis elevados são prejudiciais, né, para a saúde do ser humano. É verdade. Que é igual eu falei, tudo tem que ser dosado, nada em excesso e nada faltando. Deus, ele é Exatamente. perfeito, gente, ele é extraordinário. Quando você vai estudar biologia, né? Eu fiz o curso de biologia, você vai ver a perfeição que é Deus. Voltando, igual você diz, quando eu fiz o meu curso, quando eu tive esse problema de depressão, eu fiz vários cursos sem foco, irmã Rosemary, sem foco, porque eu queria sair, não sei. O médico disse que eu estava procurando uma válvula de escape, né? E às vezes acontece isso, né? A pessoa está procurando uma coisa para preencher uma coisa que ele não sabe o que que é, né? Pode ser um índice de depressão desenvolvendo na vida da pessoa. É. Aí, assim, nós sabemos que na medicina, né, o médico ele está apto para atender aquele paciente, acolher o paciente, ouvir o paciente, fechar um diagnóstico e prescrever o tratamento adequado para aquela patologia, né? E assim, tanto para controle aí dos sinais, né, dos sinais e sintomas, ou até mesmo para cura. E esse Uhum. tratamento precisa ser de forma bem detalhada. Esse paciente tem um horário, né, para ele ingerir essa medicação, enfim, ele tem que fazer a parte dele. Né? Por Tem, isso que nós cristãos temos que fazer a nossa parte, porque Deus ele já deixou a receita. já Deus, deixou. assim, ele já nos instrui através da sua palavra. E se a gente começar a pesquisar de Gênesis a Apocalipse, Deus tem uma resposta para tudo na nossa vida, para cada situação. É Né? Inclusive, verdade. quando eu falo de uma das condutas, das ferramentas que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia como cristãos, é exatamente isso, meditar na palavra dele, porque Deus nos instrui através da Uhum. sua palavra como que nós devemos, né, seguir, agir mediante alguma situação, porque, na verdade, irmã Divina, viver aqui na Terra não é fácil. Nós somos desafiados todos os dias. Todos os momentos, Todos, todos os dias. É verdade. todos os dias. É nessa parte B do versículo, né, que fala da estrutura óssea, que o coração, não, quando a alma está abatida, reflete nos nossos ossos, né? Ou seja, reflete no nosso corpo. É verdade. Na medicina, a gente estuda muito, até a gente da enfermagem, a gente estuda a parte de anatomia, né? Aham. E a gente estuda o sistema esquelético. Então, os ossos, né, na verdade, eles são responsáveis, o nosso sistema esquelético, ele é responsável, na verdade, para sustentar, né, o nosso corpo e também para proteger os nossos órgãos, né? Às vezes de Isso. impacto, enfim. Deus, ele nos formou, é o que eu acabei de falar. Quando nós estávamos informes ainda no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia e foi formando a nossa estrutura, É né? E verdade. assim, Deus, ele formou o nosso corpo perfeito, nos deu uma alma e nos deu um espírito. E a gente vai prestar conta de tudo isso que ele nos deu, né? Então, assim, é como eu falei,
Na medicina, o médico prescreve aquele determinado tratamento e o paciente, para obter o resultado, os benefícios, ele precisa seguir à risca o horário, né, da medicação, tudo certinho. Então, na nossa vida espiritual, não é diferente. Tá? Então, Irmã entrando Rosemary, agora, só um oi, fala. minutinho. É você falando aí, eu lembrei. Hoje eu estava dando uma olhada nessa revista da EBD, ela é antiga. Ela vai falar sobre a mordomia, né? Você acabou de dizer que nós vamos ter que devolver. Essa revista ela é tão especial que ela vai falar aqui sobre o que é mordomia, vai falar a mordomia da alma, do corpo, né? Que nada é nosso, nós vamos ter que devolver para o dono, né? Você falando aí, eu achei interessante, porque eu estava dando uma olhada hoje nessa revista. É, aí aqui eu já vou falar um pouquinho em relação à vida da mulher cristã, né? Uhum. Porque nós temos que ter uma rotina na presença de Deus, tá? Então, como você abordou aí para a gente falar sobre a saúde emocional da mulher cristã, então eu quero aqui passar, né, algumas ferramentas que nós temos que utilizar na nossa vida diária, que são de suma importância e que Deus deixou para nós utilizarmos, não é para a gente deixar parado, tá? Então, assim, Uhum. ainda falando aqui na psicologia, psique está relacionada à alma, tá? O espírito e a nossa mente. Então, na verdade, é como eu falei, nós somos seres humanos incríveis. Então, Deus acredita em nós, no nosso potencial. Por isso que ele demonstra em sua palavra o seu amor tão grande para conosco, que muitas das vezes nem nós mesmos conseguimos assim nos amar de verdade. É Entendeu? verdade. Mas é por conta, às vezes, das consequências mesmo, dos traumas dessa vida, porque cada pessoa tem uma estrutura. E a Bíblia fala que Deus, ele nos conhece, ele conhece nossa estrutura e que também ele sabe que somos pó. Por É isso, ele verdade. sabe que não é fácil viver aqui, mas em todo o tempo o Senhor está nos instruindo. Tá? Então, para nós, mulheres, né, não somente as mulheres cristãs, nós sabemos que nós somos desafiadas, né? Os homens também, mas como nós somos aqui entre mulheres, né? E você colocou a saúde emocional da mulher cristã, então nós vamos falar no contexto espiritual, tá? Voltado para essa mulher que serve a Deus, tá? Uhum. Porque a mulher que não serve a Deus, ela não tem uma base bíblica assim para ser instruída, né? E nós que conhecemos a palavra, principalmente para aquelas que estão lendo e refletindo a palavra, ela tem base e ela acaba se estruturando no Senhor, né, para as suas tomadas de decisão, né? Então nós sabemos que a gente vivencia situações, tá, que geram estresse. E este estresse que a gente vivencia, tá, pode evoluir aí para algum desequilíbrio emocional. E quais são essas situações? Eu deixei aqui algumas situações que a gente vivencia que pode desequilibrar as nossas emoções, né? Alterar aí as Uhum. nossas emoções. Como, por exemplo, o desemprego. Nós sabemos que, principalmente agora, nessa fase que a gente está atravessando da pandemia, quantas pessoas, quantas mulheres que tinham estabilidade, sua independência financeira, estão desempregadas, né? Então, isso aí já é uma situação que gera aí uma alteração nas emoções, tá? Uma outra situação também, conflitos familiares. Hoje é o que nós vemos muito dentro, né, da família. Isso pode estar relacionado entre filho com pai, pai com filho, cônjuges também, né? Quantas famílias destruídas, né? Então, isso aí são situações que geram muito estresse. Gera, gera. Aí tem a rejeição. Muitas mulheres, às vezes, são rejeitadas pelos esposos. Isso aí também ocorre muita alteração nas emoções, tá? As perdas de entes queridos. Quem que não sofre? Principalmente se é uma mãe, um filho, né? Então, é algo assim inexplicável, né? Para quem nunca passou por esta situação, mas a gente já sofre. Imagina quem tem uma grande perda.
É, um filho, porque é uma perda irreparável, né? Distúrbios hormonais também, principalmente aquelas mulheres que estão entrando na menopausa, né? Tem muita diminuição das taxas de hormônio, tá? A baixa autoestima também é uma situação que acaba gerando muito estresse, porque é um problema com ela mesma. Essa mulher, ela não tem apreço a ela mesma. Isso aí vai evoluindo para complexo de inferioridade, insegurança também. Tá? É o que mais nós temos, viu, irmã sério. Divina? Muito, Nós muito, muito. estamos, nós estamos num contexto assim, dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, tem mulheres que estão sofrendo caladas, estão ali em silêncio, pode, sabe, dar um sorriso, até conversar, mas as almas dessas mulheres estão Gritando. gritando. A baixa autoestima está bem elevada, E tá? você vai conversar sempre, não, eu não dou conta, eu não consigo, ah, não, eu não sirvo para isso, eu não presto para isso. A gente sempre vê alguém do nosso lado, ah, eu não tenho dom disso. Você sempre vê alguém do seu lado se pegando ela mesma e se pondo para baixo. Exatamente. Aí, assim, quando a gente passa a pesquisar, na verdade, a, a pesquisar um pouco, entender um pouco sobre a baixa autoestima, a gente vê o quanto que é um problema seríssimo. E através dessa baixa autoestima, não sei se a irmã sabe, mas essa mulher, ela pode desencadear aí uma depressão. Pela Pode, falta de confiança nela mesma. Olha que sério. É muito seríssimo. sério. Que aí É. tudo que ela vai fazer, não, eu não dou conta, eu não nasci para isso. Ah, eu já vi, eu sou imprestável, eu não presto para nada, não sei para que eu nasci. Ah, eu vou fazer isso, não dá certo. E vai começando, vai desencadeando ali né, uma bola de neve na vida dela, quando pensa que não, a mulher tá amuada em cima de uma cama, o que que foi? Não. Eu já vi pessoas assim se esfaqueando com palavras, entendeu? Se furando mesmo com palavras que ela não serve para nada, ela não presta para nada, eu não sei para que eu nasci. Ai, foi uma perca de tempo Deus ter me feito. Ai, eu vou fazer, minha comida não presta, todo mundo fala que minha comida é ruim. Quando pensa que não, a mulher tá prostrada aí. Exatamente. E muitas vezes não é nem as pessoas que estão em volta dela que a maltrata, é ela mesma. Ela Ela mesma, mesma. ela mesma. Exatamente. Então tende a cada vez mais essa mulher se declinar para os problemas que vai surgindo, pensamentos negativos. E é tão incrível que tem artigos que falam que a pessoa que tem baixa autoestima, ela vai ser tratada pelas pessoas em sua volta exatamente da mesma forma que ela se trata. Olha que interessante. Uma coisa puxa a outra, né? É, exatamente. É verdade. Então, uma outra situação também, né, que gera estresse são as enfermidades, tá? As enfermidades que às vezes a mulher tem aquela sua rotina de trabalho, de cuidar da família e até mesmo outras atividades que, por exemplo, ela gosta de fazer uma atividade, enfim. Quando ela é acometida de alguma enfermidade, muitas das vezes, mediante essa enfermidade, ela também fica paralisada, paralisa toda a sua vida, as suas áreas, né? Então, a Aham. enfermidade também se enquadra aqui em situações de estresse, tá? E as enfermidades também fazem com que essas taxas de hormônio, elas declinam, né? E também insônia. Tem mulheres que não dormem direito. Isso também é bem sério. Seríssimo. Desculpa eu estar tomando água, porque até ontem eu estava tossindo bastante. Aí, conforme eu Não, vou tá falando, igual eu também. Toda hora eu tô aqui molhando a garganta aqui, porque senão a gente começa a tossir. eu estava até com receio de começar a tossir hoje, que eu falei, meu Deus, porque senão ia acabar interferindo de falar, né? Não, mas tá Então, em ótimo, relação ao que graças a eu falei Deus. dessas situações, né, que gera estresse, se você quiser complementar mais alguma coisa. Não, tá bem explicadinho aí. Se as meninas quiserem fazer alguma pergunta, elas podem colocar aí que no final você vai estar respondendo, né? Dentro
Mas é isso daí mesmo, é o dia a dia nosso, né? É o nosso dia a dia, o nosso envolvimento com o nosso trabalho, com a nossa igreja, com a nossa família, é o que você está falando mesmo aí, é a nossa vivência, muitas vezes nos traz esse estresse aí, chega no final do mês, as contas tá aí para pagar, o salário já foi praticamente tudo nos impostos, então, nossa, é complicado. Como é que se viu? E aí, esses dias mesmo eu fui no supermercado, alguém falou assim, o que que foi, gente? Alguma coisa lá, tava R$ 10 o quilo. Não sei o que que foi lá que tava R$ 10 o quilo. Ela virou pra mim e falou assim: tá tudo bem, irmã Divina? Eu falei: não tá, não. Ela: não, mas o crente tem que falar que tá tudo bem. Eu: não tá, não. Olha ali, R$ 10 o quilo. Não lembro o que que foi. Não tem como eu falar que tá tudo bem nesse momento. R$ 10 o quilo. A cenoura tava 8. Falei: como é que você vai falar que tá tudo bem numa hora dessa? É tão difícil. Acaba gerando um estresse, porque o seu dinheiro você vai com, né, com aquela quantia ali, fica tudo nos impostos. Então, assim, é o dia a dia nosso, essa vivência nossa das coisas simples que às vezes nos deixa aí para baixo e mesmo a gente não sabe nem como que age no momento desse, né? Exatamente. Então, falando ainda sobre a saúde emocional desta mulher, né, desta mulher cristã, então a gente acaba, na verdade, entrando aí na saúde espiritual, né? Então, para Aham, esta mulher, ela ter essa saúde emocional, ela tem que buscar um pouco também, ela que serve a Deus, crê na palavra, sabe que tem promessas de Deus. Então, ela vai utilizar aí as ferramentas que Deus disponibilizou para nós. isso. Principalmente, qual que é a principal ferramenta? Tá? Duas principais ferramentas que Deus nos deixou, né, para a gente pôr em prática a oração. Né? A oração é algo benéfico para o nosso cérebro, porque a partir do momento que a gente está orando, a gente está conversando, porque a oração é um diálogo, né, com Deus. Isso. Ali Aham. a gente está desenvolvendo uma terapia com Deus, porque a gente acaba colocando, apresentando ao Senhor aqueles processos que nós estamos passando. A minha irmã Elisângela entrou. Boa noite, Eu vi Elisângela, aí. seja bem-vinda. E, e Bem-vinda, quando nós Elisandra. oramos, falamos com Deus, a gente está apresentando a Deus, nós estamos falando com Deus que nós somos pequeninos e a gente precisa dele para nos instruir, para nos orientar, e ele nos entende. É tão incrível isso que ele nos entende. A Bíblia fala que Deus sabe o que nós vamos falar muito antes de nós pronunciarmos a palavra. Então, na oração, a gente tem esse privilégio, né, de conversar com o Senhor. A gente tem esse privilégio de conversar assim com o Senhor, tá? Então, e na oração, quando nós que servimos a Ele, nós temos a comunhão com Ele, é tão incrível que a gente, no término, às vezes, do meio para o final da oração, a gente sente paz no nosso coração. É algo É verdade. extraordinário. É Quando as verdade. pessoas estão indo em busca de paz, assim, querem viajar, querem curtir a vida, querendo paz, paz. E quando a gente tem essa comunhão com Deus na oração, para a mulher que serve a Deus, é muito incrível. A gente começa a sentir Deus nos abraçar, Deus nos acolher, Deus nos ouvir. Então, isso é uma terapia. Isso ativa o nosso sistema nervoso. É tão incrível que fala, tem artigos que falam. Que aborda esse tema religiosidade, o nosso sistema nervoso ele é ativado e libera hormônio, né? Que É vai verdade. a gente sente segurança, a gente tem aquele prazer de estar sendo cuidados. É maravilhoso isso, muito bom. Ali você trabalha o seu emocional e sem contar com a resposta. Outro dia eu estava orando, estava com o meu coração, com um desejo no meu coração de algo. E eu já estava tudo organizado para isso, né? Era até fazer uma mudança. Estava tudo organizado e sentindo aquela vontade, Senhor, me abençoa. Eu estava muito pedindo a bênção de Deus para mim. E teve um dia, eu ajoelhei no meu quarto
Fechei a porta e fiz aquela oração, sabe? Aquela oração assim, conversando e usando a palavra. Senhor, a tua palavra me diz isso, isso. E foi vindo na minha mente, eu usei a palavra e esqueci, irmã Rosimeire. Quando foi à noite, eu tive um sonho. Olha para você ver o que Deus falou comigo. Deus usou, diz que no sonho era um pastor que eu conhecia, mas eu não conheço. Aí esse pastor foi tomado em profecias e Deus falou na boca dele, falou assim para mim assim, ó, filha, você está pedindo a minha bênção e eu te abençoo para você ir. Só que você vai chorar muito. Olha para você ver, eu acordei com aquilo e o choro que eu ia chorar não era choro de alegria. E eu fiquei pensando assim, acordei com aquela emoção, sabe? Aquela emoção de realidade. Falei, quer saber? Eu vou, para chorar, eu choro aqui perto da minha família mesmo. E já desisti. Então, além de você ainda trazer resposta para aquela indagação que você está tanto querendo, e o Senhor trabalha, o Senhor descansou meu coração depois disso, entendeu? Meu coração descansou, eu tive paz, eu tive aquela coisa, tirou aquela agonia, aquela coisa assim que eu estava agoniada para aquilo, tirou, quietou, sossegou o facho. Então isso é muito interessante quando você busca em Deus a resposta e o diálogo com Deus. Exatamente. E também é uma outra ferramenta muito importante para nós, né? A meditação da palavra. Não tem nem como. Não somente ler, mas quando nós estamos lendo, refletir naquilo que nós estamos lendo, que é o Espírito Santo vai nos instruir. Quando nós não entendemos, porque tem palavras assim, tem livros que é um pouco complexo mesmo da gente entender, mas o Espírito Santo, ele vai nos instruindo, então a gente passa a refletir, a gente consegue entender aí o cuidado de Deus para conosco. Então eu quis falar um pouquinho dessas duas ferramentas na vida da mulher cristã, que ela precisa utilizar, não somente quando ela estiver passando, irmã Divina, por momentos de conflitos, por problemas, adversidades, mas em todo momento, em tempo, fora de tempo, sabe? Ter uma comunhão aí com Deus na oração, ela vai sentir de fato o cuidado de Deus. É onde, nos processos difíceis, nas adversidades, que vem aquele sentimento de desesperança, de querer te mostrar que você não vai conseguir, a palavra de Deus, com essa paz que o Espírito Santo vai depositando no coração, você começa a sentir o cuidado de Deus, sabe? Aí você começa a mudar sua visão. Eu falo isso por experiência própria, né? Algumas experiências que eu já passei, já vivenciei, que se eu não tivesse, de fato, Deus andando comigo, eu não teria suportado. Teve uma época da minha vida que eu tenho 2 filhos, né? Um casal. A minha filha Esté e o meu filho Elias. Bênçãos de Deus na minha vida. E do meu filho, eu evoluí para uma cefaleia pós-RAC, uma complicação que eu tive, e eu tive perdas de emprego, fiquei desempregada por muitos anos, né? Eu não tinha possibilidade por conta das dores intensas, quase que eu cheguei a convulsionar por algumas vezes, tomei por anos medicações anticonvulsivos. Teve momento que a minha cabeça doía de forma extrema, que se eu não tivesse equilíbrio, buscando forças em Deus, a dor era uma dor muito, muito forte. Eu perdi o movimento do meu corpo no ano de 2017, no período de 12 horas, fiquei sem movimentar. E as medicações que eu tomava, anticonvulsivos também. E no ano de 2018, o Senhor concluiu a minha cura. Não foi a medicina, foi o próprio Deus que me curou. E assim, quem aguenta tanta tensão? A gente, às vezes, estuda, a gente quer exercer a nossa função. E eu não tive essa oportunidade, a oportunidade só por um tempo. Mas a enfermidade me tirou essas coisas, essas bênçãos que eu tinha. Mas mesmo assim, confiando em Deus, né? E agora eu estou passando outro processo ainda de enfermidade, mas eu sei que Deus, Ele está comigo. E eu não oro, irmã Divina, para Deus me tirar do processo. Eu não oro. Eu oro para que Deus passe comigo,
Porque se ele passar conosco, ele de fato vai colocar tudo no seu devido lugar e a hora vai chegar da bênção. É Isso é em qualquer verdade. área da nossa vida. Porque o nosso Deus, a Bíblia fala que ele é o Deus do impossível. Então, aquilo que é impossível para mim, para a irmã, para as meninas que estão aqui nos assistindo, a gente pode fazer, a gente vai e faz. E aquilo que nós não podemos fazer, a gente invoca a Deus para que Ele faça por nós. E tem coisas que Deus quer passar conosco, para a gente adquirir experiência. É Né? verdade. Então, Deus ele é maravilhoso. Então, a gente tem essas ferramentas. A gente precisa meditar na palavra, entender as promessas de Deus, né, sobre nós. E quando nós estivermos aqui na Terra, nessa trajetória, nós vamos passar por processos difíceis, porque se a gente fosse espelhar no apóstolo Paulo, o que Paulo passou depois da conversão, o que Jesus passou, até ele concluir o ministério, né? Na verdade, Jesus foi levado para o deserto primeiramente, capacitado mais e mais, e o que Jesus passou, em nenhum momento ele retrocedeu. Né? Então, a gente tem que se espelhar. Se a gente fala que, de fato, nós somos mulheres de Deus, que a gente serve esse Deus tão grande, que a gente, às vezes, tem orgulho de falar que servimos a Deus, que a gente tem um Deus tão grande, a gente precisa confiar que esse Deus está trabalhando na nossa vida e nestas causas difíceis que nós estamos passando. É verdade. É a respeito dessas duas ferramentas, eu vejo assim, é a base do cristão. Se você, o que que é? Oração é conversar, e quando você medita na palavra, você vai ver Deus conversando com você, Deus falando no seu espírito. Então, eu acho assim, tem que ter prazer, né? A gente tem Sim, que sentir prazer, porque é como se fosse um namorado, né? Quando tá namorando aí, fica horas, horas conversando potoca. Chega na hora do telefone, desliga. Não, desliga você. Não, desliga você. A pessoa tem prazer de estar ali. E eu vejo assim, nós como cristãos deveríamos de ter prazer. Né? O salmista vai falar que ele tem prazer de falar com Deus, tem prazer de meditar, tem prazer de ficar na casa do Senhor para aprender mais. E a partir do momento que você tem prazer de estar estudando a palavra do Senhor, você sente prazer de falar das coisas de Deus. E além de você falar com mais convicção. Gente, não, ó, eu amo falar das coisas de Deus. Eu começo a falar e não paro mais. Eu sou daquela assim que começa a falar e não paro. Porque quanto mais você fala, mais você quer falar. Né? Quanto mais você ora, mais você quer orar, porque você sabe que a pessoa, Deus está ali te ouvindo, o Espírito Santo está ali falando no seu coração, você vai meditando, quando pensa que não, você começa a chorar, você começa a se derramar na presença do Senhor e você não quer parar. E mesmo que você não esteja ajoelhado, né? Nossa, eu não tirei tempo para ajoelhar e você está ali lavando sua vasilha, Senhor, obrigado. Você olha para o céu, você já vê. É diferente, uma Rosemary. É diferente quando você sente prazer de estar na presença do Senhor. Você pode estar dentro do ônibus que você está falando com Deus. Você está lavando roupa, você está falando com Deus. A palavra diz orar sem cessar. Medita na minha palavra de noite. Então, a partir do momento que nós vamos meditando, Deus vai trabalhando na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem poder para trabalhar no nosso coração, da nossa mente, no nosso temperamento, nas nossas atitudes. Ela trabalha, ela fala, né? A minha palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir o pensamento. Olha que coisa maravilhosa. O cristão tem que usar essas duas ferramentas. Sem essas duas ferramentas, irmã Rosângela, eu acho que não vai para frente, não. é verdade. E assim, precisamos também saber usar o nosso tempo, né? A gente sabe que para aquelas pessoas que sempre trabalham muito, vai ser difícil, na verdade, criar uma rotina e reservar um tempo, mas sempre dá.
né? Mas Não. assim, a gente sabe que tem pessoas que utilizam muito do seu tempo, é um tempo assim, 10 horas, 8 horas, fica assim nas redes sociais. As redes sociais, eu vejo assim uma ferramenta que Deus ele tem preparado para nós e que nós venhamos saber usufruir, porque a internet tem muito conteúdo rico que vai nos preparar, vai moldar também o nosso caráter. A gente pode fazer uma somatória de nós que servimos a Deus, não somente orar, não somente meditar na palavra do Senhor, mas também utilizar, né, as redes sociais para a gente poder ir em busca, né, de ampliar o conhecimento. Quando a gente tem esse interesse, a gente está ativando o nosso sistema nervoso central. É claro, com coisas saudáveis, né? Porque tanto nas redes sociais a gente pode absorver boas informações, bons conteúdos que vai aprimorar o nosso conhecimento, como também pode ser algo destrutível, onde a gente Isso. também pode ficar enfermos, né? Tanto emocionalmente, enfim. Então, eu só queria deixar a dica, né? Que a gente possa utilizar as redes sociais para a gente aprimorar aí o nosso conhecimento, que é tão importante, Aham. que é o que nós estamos fazendo aqui. O Instagram, né, é um meio aí de comunicação que nos capacita a nos comunicar com outras pessoas, né, aprender, compartilhar, né, tantas informações que são importantes. Eu gostaria de deixar aqui só, na verdade, um complemento Aham. do versículo lá que você separou para nós, que está em Romanos 12:2, que fala assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo fala muito ao meu coração. Então, para a gente poder entender, compreender essa boa, essa perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas, a gente precisa, de fato, não nos conformar com o que nós estamos vendo, mas a gente procurar, com o auxílio do Espírito Santo, fazer a diferença. E eu vejo assim, Aham. fazer a diferença no meio das mulheres, por exemplo, é tentar melhorar como pessoa, ver as minhas experiências, o que eu já tenho, e somar com aquelas que estão precisando. Compartilhar, falar do que Deus fez, do que Deus faz. Porque para mim chegar aqui e falar para você uma experiência de uma outra pessoa é muito fácil. Então, Isso. Deus coloca muitas das vezes, permite situações, coloca a gente em cenários que a gente não entende, não compreende, mas para a gente vivenciar as nossas próprias experiências. Deus não manda pessoas para o deserto, sendo que Ele não vai suprir a necessidade. Então, Deus não vai permitir situações na nossa vida a qual Ele não tenha o poder e que Ele não vai agir, vai nos deixar lá. Nosso Deus, Ele não é negligente. Então, nosso É, Deus, Ele é incrível. Por isso que vale a pena servir a Ele. é verdade. Eu só vou Menina, complementar, eu estou quase finalizando, viu, irmã? tá bom. Para Irmã, nós, Irmã não. Rosinha, ele passa tão rápido, olha, já vai dar 9 horas, passa rápido Já, demais. nossa, mas que bom, né? Pelo menos a gente está conseguindo Isso, tá compartilhar aqui ótimo, essas informações, né? E aí eu tá já muito quero bem já, explicado. eu já quero concluir aqui falando para nós que servimos a Cristo, somos servas do Deus vivo, para a gente não espiritualizar tudo, porque nós estamos no mundo físico. Isso, Fazer o que é para nós fazermos, né? Fazer a nossa parte, porque Deus ele vai atuar mesmo no impossível. E tem coisas que Ele quer atuar juntamente conosco, tá? E para a gente não desistir, seguir em frente. E falando aqui de alguns tratamentos que são naturais, tanto para as pessoas que já evoluíram aí para um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão, uma síndrome do pânico. Aí vocês podem me perguntar, qual seria o tratamento natural que eu posso colocar na minha rotina, tá? aham, Então, alimentação saudável, né, irmã Divina? A gente sabe que é muito importante quando a é gente tem um verdade. cardápio saudável.
né? Que é essa boa alimentação, essa alimentação saudável que vai estar, na verdade, trabalhando o nosso metabolismo, porque nós somos o que nós comemos, tá? Os Outro tratamento iFoods da vida natural. hoje tá mandando, né? Outro tratamento natural seria atividade física, que a atividade física também vai ativar o nosso sistema nervoso central, controla também a pressão arterial e traz diversos benefícios, tá? A meditação que vai promover o relaxamento, vai promover aí a troca de oxigênio por gás carbônico, tá? Então, são tratamentos naturais que qualquer pessoa pode colocar aí no seu dia a dia, é só se esforçar. Ouvir músicas também, a música ativa o nosso sistema nervoso, tá? Tocar um instrumento, ler um livro, escrever e também apreciar a natureza, né? Então é algo, quando a gente para apreciar a natureza, a gente consegue contemplar a grandeza de Deus. É Então é verdade. algo benéfico para nós e para o nosso cérebro também, que é tão incrível o nosso cérebro, tá? E se você quiser complementar alguma informação, aí eu quero fechar com uma frase que hoje eu formulei, né, editei aqui, eu quero deixar e compartilhar aqui com as meninas que estão nos Não, assistindo. pode falar aí. Então, a frase que eu deixei, seja feliz, né? Independente de circunstâncias, de pessoas, faça a sua parte, se levante, prossiga e não desista de lutar. O problema ele vai passar, porque para cada problema há uma solução. Hoje eu criei essa frase, eu até compartilhei lá no meu Instagram, né? Porque eu gosto muito de escrever. Eu amo, amo, amo Ó, escrever. o É dom. na escrita que eu exponho os meus sentimentos, as minhas emoções, né? E Deus me deu a oportunidade de escrever 2 livros, que foi o meu testemunho e as virtudes do Espírito Santo. E eu já estou no meu terceiro. Eu amo escrever. Eu Que faço, às vezes, bênção. algumas declarações para Deus, porque Ele merece, né? Ele Que merece. bênção, que bênção. Parabéns pelo dom. Parabéns. Obrigada. Irmã Rosimeire, mas dá até vontade de marcar outra live, porque ô live produtiva, viu? Quando você falou Amém. aí da autoestima, precisando de falar sobre a autoestima, né? Vai ter uma live aí, acho que a do dia 26 nós vamos falar sobre. Nossa, eu tô tão ruim para lembrar as coisas, gente. Deixa eu ver aqui. Se o computador abrir, né? Nós vamos falar sobre a violência doméstica no meio, né? Que às vezes a Excelente pessoa ideia. acha que violência doméstica é só bater, né? Nós vamos falar sobre a violência. E eu gostaria de marcar depois, né, que a irmã tiver nessa disponibilidade da gente falar mais sobre a autoestima, que é algo muito importante, né? Você comentou aí, é algo muito importante até para fluir nas nossas vidas o chamado de Deus, né? Porque Exato. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na vida de cada mulher. E às vezes nós enterramos o nosso talento porque a gente, né, tá com a estima lá, como diz o outro, lá no calcanhar. Irmã Rosimeire, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, agradecer Amém. a Deus por essa palavra maravilhosa, foi muito bem explicado. Ninguém colocou pergunta aqui porque foi muito bem explicado. Né? A pessoa, quando ela fala com experiência, é diferente, né? Você vê que explica de uma forma que a gente tudo entende e já explicando, tirando dúvidas. Tirando dúvidas. Quero agradecer cada uma dessas mulheres que estiveram aqui na nossa live. Essa live vai ficar salva. A irmã Rosimeire, acho que ela vai compartilhar esse vídeo lá no canal dela. Vocês podem entrar lá dentro, assistir, reassistir, compartilhar, porque, gente, que aula, que live abençoada. É uma pena que tem poucas mulheres, mas eu sei que essa live vai chegar em muitos corações, né? Muitos corações, muitas mulheres precisam estar aí. E essas 2 ferramentas, meninas, coloca essas 2 ferramentas em prática,
que é a oração e a meditação na palavra de Deus. E o interessante aí, né, as suas dicas naturais aí, a hora que você falou da caminhada, eu falei, meu Deus, meu Deus, eu tô tão lerda nesse ponto de fazer uma caminhada. Minha irmã todo dia fica aqui, ó, Divina, você tá precisando, você tá passada. E às vezes a gente deixa aí a falta de coragem, né, e não tem aquela atitude. Aí ela ainda fala assim, você ainda põe lá, mulher com propósito e atitude, cadê a sua atitude? Nossa, eu fiquei até com vergonha nessa hora aí, viu? Então, mas você falou da autoestima, e a autoestima está relacionada à autoimagem. Não tem como falar da autoestima sem falar da autoimagem. Então, são dois temas que um tema está relacionado ao outro. Porque geralmente a mulher que tem baixa autoestima, ela tem dificuldade de se olhar no espelho para você ver o quanto que é sério, entendeu? É verdade. Meninas, vocês têm perguntas aí? Acho que ninguém tem pergunta, irmã Rosimeira. Foi muito bem explicado, viu? Foi muito bem produtiva essa nossa aula. Quero agradecer, tá? Só Jesus para recompensar. A Núbia Ferraz já tá dando as palminhas aí, colocando aí as suas palmas. Núbia, muito obrigada, viu? Deus abençoa. Depois vocês compartilhem aí, porque foi muito boa. Irmã Rosimeira, só Jesus para recompensar. Amém, mas ele já tem recompensado. Cuidando Glória a de Deus. tudo. Todos os dias é uma oportunidade que ele nos concede. Então nós temos que ser gratos. Por isso que eu estou aqui. Amém. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe. E nós vamos encerrar porque já é 9h08. Meninas, Amém. nós mudamos aí o horário, viu? Até tirei umas ideias com a irmã Rosimeire, tirei uma ideia com a Núbia e tirei uma ideia com a irmã Eliana, né? Sobre o horário aqui. E, irmãos, Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Vocês que estão chegando aí agora, né? Oliveira Produtos Naturais. Deus abençoe. E essa live vai ficar aí salva. E vocês compartilhem, tá? Vocês compartilhem. Quer fazer seus agradecimentos, irmã Rosimeire, para nós falar mais algo, para Eu nós só encerrar? repetir, na verdade, o que eu já falei no início, né? Todas as oportunidades, eu agradeço primeiro a Deus, porque é Ele que promove. E a É, você, né, pela confiança. Falar ao vivo é sempre um grande desafio, né? Principalmente abordar temas de saúde. Eu tenho que sempre estar lendo, estudando. Eu gosto sempre de estar trazendo temas mais atuais, informações atuais, porque eu preciso falar, saber o que eu estou passando, né? Essas isso. informações. Mas eu já certifiquei nessa trajetória que é para isso que Deus me chamou. Já tentei fugir, mas eu não quero pagar preço mais. Tenho que continuar e agradecer, né, por essa oportunidade de você ter me convidado, instruída pelo Foi uma Senhor. honra minha. É sempre um prazer e assim, futuramente, se você precisar, estarei aqui novamente, em nome do Tá Senhor bom. Jesus. E obrigado a todos que entraram, que participaram, que o que foi falado aqui possa alcançar os vossos corações e que, de fato, a gente possa exercer o nosso papel como cristã, na presença de Deus, agradando, porque tudo tem que ser para a honra e a glória dele. Né? E boa Amém. noite. Glória a Deus. Boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E entra lá, irmãos. Como que chama o canal, irmã Rosimeire? Pérolas? Pérola preciosa. Entra lá no canal Pérolas Preciosas. A irmã Rosimeire vai colocar depois no comentário no vídeo embaixo para você estar entrando lá, tá bom? Beijo, Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor.